Então, pessoal, vamos discutir esses três últimos segmentos aí do capítulo 13, que são os segmentos 8, 9 e 10. Aí a gente termina essa fase e já entra nas teorias sobre a mais-valia, taxa de mais-valia e tudo mais. Quem gostaria de começar? Eu achei bem interessante aquela parte sobre a legislação fabril em si, desde, como que ela foi feita de um jeito que, mesmo assim, os capitalistas conseguiriam fugir delas e como que, a questão das crianças, sabe? Como que eles começaram a criar meios para tentar tirar as crianças de lá e, mesmo assim, elas continuavam, então, virou um ciclo meio vicioso, sabe? Mesmo com a legislação que, logicamente, foi importante, mas, toda a construção até que ela realmente fosse firmada, fosse consolidada, sabe? Eu acho que a questão da legislação trabalhista, que o Marx está chamando aí de legislação fabril, tem uma importância muito grande no Capital. Não só porque o Marx era advogado, porque ele era da área do direito, né? Embora isso transpareça no Capital. Com uma certa frequência ele usa expressões do direito e tudo mais. Mas ele considera que, por um lado, o desenvolvimento dessa legislação é uma consequência da própria relação de produção capitalista. Ela está implicada no desenvolvimento da relação de produção capitalista. Por outro lado, ela vai ter um papel muito importante no amadurecimento dessas relações capitalistas de produção, porque, para ele, na medida em que a legislação fabril penetra num determinado ramo de produção, as exigências quanto às condições materiais da produção aumentam significativamente. Isso, por um lado, contribui para a exclusão de capitais de menor porte. Por outro lado, contribui para aquilo que o Marx chama de o traço específico da produção capitalista, que é o desenvolvimento da mais-valia relativa. Então, por exemplo, a fixação da jornada de trabalho em uma determinada quantidade de horas muda os termos da organização do processo produtivo. O empresário vai tentar intensificar o trabalho, mas também ele vai procurar substituir força de trabalho por máquinas, reduzir a presença humana no processo produtivo. E isso aumenta a produtividade do trabalho. Ao aumentar a produtividade do trabalho, esse aumento da produtividade do trabalho reduz o valor das mercadorias, entre elas, aquelas que compõem o grupo de mercadorias que ele chama de meios de subsistência do trabalhador, aquelas mercadorias responsáveis pela reprodução da força de trabalho. Na medida em que o valor dessas mercadorias, em função do aumento da produtividade do trabalho, cai, o salário
do trabalhador, que é composto pela soma dos valores das mercadorias necessárias à reprodução da sua força de trabalho, também cai. Então, na medida em que se desenvolve a legislação fabril, ela repercute nessa nesse esforço de aumento da produtividade do trabalho. Não só a intensificação, mas principalmente o aumento da produtividade. E isso, na medida em que envolve mercadorias que entram na cesta do trabalhador, levam a uma queda do valor da força de trabalho. Quando há uma queda do valor da força de trabalho, isso significa uma queda do tempo de trabalho necessário. Uma queda do tempo de trabalho durante a jornada de trabalho, que o trabalhador trabalha para repor o próprio valor da força de trabalho. O que significa que, automaticamente, correspondentemente, aumenta o tempo de produção de mais-valia. Então, como o empresário capitalista, no marco da legislação fabril em desenvolvimento, não pode mais aumentar a exploração do trabalho até o limite físico do trabalhador, ele vai procurar outros meios para aumentar a mais-valia, como, por exemplo, a economia no uso dos meios de produção, a reorganização do processo de trabalho e, sobretudo, o aumento da produtividade do trabalho. Você vê que o Marx, nessas três seções, ele, além de apontar a dificuldade de desenvolvimento dessa legislação trabalhista, elas começam com brechas, muitas vezes a lei é aprovada e não tem fiscais para coagir o cumprimento da lei. Muitas vezes aqueles que compõem os tribunais que vão julgar as questões derivadas da lei são eles próprios empresários ou representantes dos empresários, de tal forma que, efetivamente, o desenvolvimento da legislação é difícil. Até que ela se consolida, podem se passar décadas, mas elas vão se consolidar, diz o Marx. Talvez ele tivesse uma visão meio otimista em relação à legislação, porque na história de lá para cá, a gente vê que a legislação do trabalho está muito relacionada com correlações políticas de força entre o empresariado e os trabalhadores. Na medida em que essa correlação pende para o lado do empresariado, pode haver retrocessos ou mudanças nessa legislação trabalhista. Então, a consolidação é sempre precária, ela é provisória, ela pode sofrer alterações. Eu postei agora há pouco no grupo uma longa matéria que foi publicada na BBC, no site da BBC, sobre a aprovação do 13º salário no Brasil. Então, foi um longo processo em que os trabalhadores reivindicavam
uma remuneração maior no final do ano, muito em função de Natal e etc. Com greves, né? Até que a aprovação da lei do 13º salário, em 62, foi precedida por uma grande greve. Aí a matéria até fala, olha, essa greve ocorreu logo depois que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 62, o que mostra que a alienação do futebol não pode tanto assim, né? E aí eles falam, mesmo as reformas do governo Temer, que alteraram muito o perfil das garantias trabalhistas, ou da legislação trabalhista, não tocaram no 13º, porque ela vai se desenvolvendo assim. É como a legislação fabril inglesa. Ela se desenvolve para determinados ramos, depois para os trabalhadores da indústria privada, depois para os aposentados. Só com a Constituição de 88, ou melhor, logo após a Constituição de 88, que ela é estendida aos funcionários públicos. Pois é, professora, essa parte ali do 13º salário, a gente estava falando em uma aula que era sobre, tipo, como que as leis são criadas, quais são, o que inspira as leis. E aí, na parte que falava sobre costumes e cultura, o professor deu esse exemplo, que ele enfatizou que teve luta sim, mas surgiu muito pela cultura do brasileiro de se reunir no Natal, de porque não é só pelo Natal, né? Porque normalmente tem pessoas que só veem a família no Natal. Então é aquela comunhão, porque é muito difícil reunir uma família grande, mas o Natal é feito para isso. Então, como esse costume ele é tão velado, que todo mundo entende a importância do Natal, não só do Natal, mas de rever a família, é algo que depois nunca foi, tipo, questionado por pessoas normais, assim, só por aqueles que se interessam, né? Que no caso seriam os empresários e tal, que estão sempre reclamando de qualquer direito, mas isso é tipo de praxe. Mas o professor deu o exemplo que é um dos direitos que vieram da cultura, que que já era tão enraizado na população que ninguém pensa na possibilidade de deixar esse direito para trás, sabe? Ninguém Claro, trabalhador, no claro, caso. claro. É bem Não, interessante por esse exemplo, hoje mexer no 13º seria muito complicado. E já se fala num 14º salário. Quer ver o seguinte, Eduarda? Se a gente considerar o mês como, como sendo constituído de 4 semanas, tecnicamente ele tem 28 dias. Se você divide 365 por 28, vai dar um pouco mais de 13 meses o ano. Essa história de um mês com 31, outro com 30, outro etc., vai deixando vários dias não pagos, além dos 28, que compõem as 4 semanas de trabalho. E esses dias constituem o 13º mês. Do ponto de vista do trabalho, existe um 13º mês. Então, pagar o 13º não significa pagar nenhum adicional. Por isso que tem sentido hoje se falar no 14º. Mas eu achei interessante a matéria, que ele falou, começa com os empresários dando presente na época do Natal, para os operários. Eles falam em saco de laranja, depois em tecido, aí, mas o tecido não era adequado ao clima de dezembro.
Os operários pedem um tecido melhor para o verão, até que isso vai amadurecendo na perspectiva de um 13º salário. É claro que a reação empresarial, não podendo vencer a lei e tendo que cumpri-la, é mudar o processo produtivo, reduzir o papel do trabalhador no processo produtivo. E aí isso contribui para aumentar a magnitude mínima do capital investido. O que torna cada vez mais difícil, em determinados ramos da produção, o investimento de capital. Não impossível, mas mais difícil. Tanto que, em pelo menos uma passagem do Capital, o Marx fala que apenas naqueles ramos em que ainda não há uma certa generalização tecnológica, etc., ou em que a máquina ainda não conseguiu penetrar totalmente, é que ainda é possível, ou naqueles ramos de maior risco, ou naqueles ramos que estão inovando, é que é possível não levar em conta essa necessidade de uma grandeza mínima do capital investido, né? Uma grandeza média mínima do capital investido. Agora, a legislação não diz respeito só ao horário. Ele vai falar aí da legislação escolar, que é muito importante até para ir tirando a criança da escola produtiva, da atividade produtiva. O desenvolvimento dos direitos da criança. É muito interessante isso. Ela fala, olha, Capital inaugura os direitos da criança. Praticamente compele ao reconhecimento dos direitos da criança. Esse é um elemento muito importante do Capital como crítica da teoria política burguesa dos séculos 17 e 18, porque essas teorias estavam fundadas na noção de contrato entre indivíduos autônomos, racionais e voluntários na sua relação. E a criança não dispõe disso. A criança estava sendo levada para a fábrica pelo pai, ou exigindo que ela trabalhasse em casa, o que podia ser até pior. Você vê eles falando aí das crianças trançando palha, né? Cortando a mão, cortando a Essa boca. parte me chocou muito. Eles É falando com terrível. crianças de 3 anos. Tipo, eu tenho Pois primo, é. eu tenho um primo de 3 anos que dá pra, tipo, comparar, sabe? A idade. E eles estão muito pequenos. Tipo, eles estão recém. Imagina, eles estão numa fase que cada mês eles aprendem uma palavra, uma brincadeira, uma coisa nova. E aí tu tira toda essa riqueza da infância pra botar a criança pra trançar palha, sabe? Tipo, imagina o quanto que isso afetou depois toda a construção dessa sociedade. Tipo, quando essas crianças viraram adultos, o quanto de problema tipo... Deu uma interrompida, construção. Eduarda. Deu uma... a Oi? sua imagem ficou congelada na tela, e deu uma interrompida no que você estava falando. Eu acho que foi porque o Wi-Fi voltou. Agora tá melhor? Tá ótimo. Tá, então eu vou deixar assim. O que eu tava falando é que essas crianças que com 3 anos não tiveram o mínimo de desenvolvimento e porque estavam trançando palha, acaba que cria uma geração depois que vai ter muitos problemas de socialização e de desenvolvimento com outras pessoas, porque elas perderam um pouco da individualidade no sentido de criar os seus gostos, os seus jeitos, porque isso foi roubado pelo capital e por todo aquele sistema. Então, tipo, não foram só as fábricas, sabe? Tem todo
o outro contexto, porque a fábrica era só, tipo, o meio, mas tudo que vinha ao redor também foi muito influenciado. Claro. E, tipo, isso deve ter deixado marcas, assim, geracionais nos anos posteriores nesses países, principalmente na Inglaterra. Né? Eu estava comentando no nosso debate passado, eu acho que o debate com o pessoal do livro 3, aquele livro A Criança Proletária, do Otto Huller, que foi publicado em 1910, que foi elaborado com base no livro do Engels, Situação da Classe Operária da Inglaterra, que é de 45, se não me engano, 1845, e que descrevia a situação da criança operária na Alemanha, no trabalho, na escola, na família, fazia um mapa transversal da vida da criança. O tipo de escola que essas crianças frequentavam. E a publicação desse livro acaba suscitando, no pós-guerra, um grande debate entre os marxistas, social-democratas e comunistas da Áustria e da Alemanha sobre a questão educacional, sobre a questão familiar. Eu preciso retomar esse livro porque, por exemplo, até para levantar a bibliografia que ele apresenta, né? Hoje dá para a gente baixar tudo da internet. Ele cita a obra de um certo Otto Kanitz, em que analisa a família do operário. Ele fala, o operário social-democrata, o operário politicamente consciente, ele participa do partido, ele participa de manifestações de rua, das lutas sindicais, faz greve, mas chega em casa, ele é um déspota. E aí ele passa a reproduzir as relações sociais que ele está combatendo lá fora de casa, né? O Marx, nesse capítulo, ele já abre avenidas largas para isso, né? Por exemplo, quando ele fala da incorporação da mulher no processo produtivo, ele falou, reestruturou a família, arrebentou a família do operário, mas, contraditoriamente ou dialeticamente, essa mudança deve alterar drasticamente a organização da família e as relações entre os sexos. Ele não estava antecipando nada, mas ele já intuía que isso ia ser transformado. Agora que o senhor tocou na questão da mulher também, aquela parte ali que fala sobre as mulheres, eu achei muito interessante, porque elas não podiam trabalhar no subterrâneo, né? Só que elas faziam o trabalho na superfície das minas, que também era insalubricíssimo. E eu achei muito interessante, porque quando eu comecei lendo e eu li que elas não podiam trabalhar no subterrâneo, eu pensei, nossa, que milagre aparecer algum direito, né? Tipo, que elas têm alguma regra que impeça elas de ir para um trabalho tão ruim assim. Aí logo na sequência já veio, mas elas trabalhavam carregando as coisas, elas ainda tinham Sim. contato. Então, eu pensei, bah, sabe? Porque é muito interessante essa questão da mulher, né, do processo produtivo, porque ela ainda era muito explorada também em casa e no trabalho por ela, tipo, muitas vezes recebendo menos, né? Porque teoricamente ela seria mais fraca, mas com trabalhos muito minuciosos, às vezes, tipo, nas máquinas e tal, são trabalhos não sempre grotescos, não sei como poderia falar, por exemplo, numa mina, mas são trabalhos um pouquinho mais com movimentos mais finos da coordenação motora, vamos dizer assim. E elas também tinham toda a questão da casa. Então, eu fiquei imaginando quanto que essas mulheres
realmente, tipo, se hoje as mulheres já têm uma gama de problemas, naquela época deveria ser o ápice da insalubridade ser mulher, sabe? Por exemplo, você vê quando, nas raras referências ao impacto sobre a criação de filhos, né, dessa situação, o Marx menciona, ó, muitas mães operárias deixam a criança dormindo à custa de opiáceos. Dá lá um xarope de ópio. Vamos lembrar que não tinha esse controle de drogas e remédios carregados de ópio. Você vê no início do século XX cocaína, né? Que faziam parte de remédio e tal, eram utilizados amplamente. As crianças morriam de inanição, né? De subnutrição. Então, as taxas de mortalidade infantil se elevavam. As próprias crianças que trabalhavam nem sempre conseguiam chegar à vida adulta. Você vê hoje, existe essa arqueologia forense na Inglaterra que está desenterrando as ossadas dessas crianças para ver como elas viveram e morreram. Então, detectam todo um leque de doenças e de deformações que essas crianças adquiriam no trabalho. E, claro, a criança não vai trabalhar de moto próprio, ela era castigada para se manter ali naquele trabalho repetitivo. Aquela história econômica do Brasil, do Roberto Simonsen, fala da construção de máquinas pequenas para que crianças pudessem trabalhar nas fábricas, aqui no Brasil. E o empresariado acabava desenvolvendo todo um discurso moralista e religioso sobre a importância da criança estar ali sendo morta na máquina, né? Dizendo que o ócio ia levar a criança a vícios. Sendo que, na verdade, o que levou a criança a vício foi o próprio trabalho exaustivo, né? Porque, tipo, considerando que teve a Primeira Guerra e que muitos soldados foram para essa Primeira Guerra, provavelmente os pais deles eram crianças operárias e, dependendo da idade, talvez até eles. Então, eu, assim, pensando por alto, lógico que deve ter mais fatores, vem que depois da Primeira Guerra teve um consumo muito, muito forte de ópio, né? Depois, nos soldados que voltaram, passavam praticamente o tempo todo ou com ópio, ou com álcool, ou com outras drogas, porque não conseguiam estar ali, sabe? Então, pensar que talvez boa parte desse vício também tenha sido no pré-guerra, né? Porque falam como se o vício fosse exclusivamente do pós-traumático da guerra, mas eu acho, baseado, assim, pensando por alto, que pode ter vindo também de toda a parte anterior da criação, que a industrialização fazia parte do cotidiano, sabe? Porque se, tipo, se as crianças já eram dopadas com ópio desde criança, é óbvio que depois de um evento extremamente traumático como uma guerra, elas vão recorrer a isso para ficarem sãs. Mas aí a gente tem que ir além. Como eu tenho visto em várias reportagens, documentários, a partir da Primeira Guerra Mundial, mas com mais ênfase e sistematicidade na Segunda, os exércitos vão usar principalmente anfetaminas para turbinar o soldado. Eu estava vendo aqui uma matéria sobre o exército alemão, naquela fase da Blitzkrieg, quando eles ocuparam a França, depois, primeiro ocuparam a Polônia, França, Bélgica, Holanda, depois invadiram a Rússia. Então, eles davam para o soldado um remédio baseado em anfetamina chamado Pervitin, que eles davam para o operário também, nas fábricas. Então, claro, o cara fica a 1000
e disposto a fazer tudo. Ele não está no seu juízo tranquilo. Então, o uso de drogas nas guerras passou a ser quase que sistemático. Não foi só o uso de droga pelo soldado que não suportava aquele contexto. Foi o uso de droga para impedir o soldado de dormir, fazer com que ele avançasse a qualquer custo, aumentasse a coragem, o exercício da violência. Mas vê que o desenvolvimento capitalista ele impulsiona o desenvolvimento do que o Marx está chamando aí de manufatura moderna e da indústria artesanal, mas, no caso da indústria artesanal, totalmente subordinada à grande indústria ou a grandes lojas. Por exemplo, no caso da moda, no caso da elaboração de roupa, de temporadas e tal. O Marx descreve a situação das modistas, né, das meninas que trabalhavam nessas casas de moda, enfurnadas em cubículos em que elas não tinham espaço para quase nada, né? O índice de tuberculose entre elas era muito grande. Mas a máquina, principalmente com o desenvolvimento da legislação fabril, gradativamente vai tomando esse espaço também e vai eliminando isso que o Marx chama aqui de o departamento externo da fábrica. E é aquele monte de artesãos, juntos com suas famílias, que nas suas casas, com meios de produção e matérias-primas fornecidas pelo empresário, às vezes até o motor, vão produzir para a fábrica, né? Não vão produzir mais para suas clientelas, vão produzir para um capitalista. Mas isso é um processo transitório. Você vê que lá no final, ele dedica ao ramo em que o capitalismo teve um pouco mais de dificuldade para se desenvolver, que foi a agricultura. Mas a empresa capitalista vai se afirmando no campo também. E essa afirmação da empresa capitalista no campo implica, em geral, na desapropriação massiva de pequenos camponeses. Aí o Marx sempre fala que ele acha que o pequeno camponês é sempre reacionário. Ele fala, eles eram o baluarte do antigo regime. E o campo se esvazia. Pouca gente trabalha, a produção no campo vai usando máquinas também, gradativamente. Aí o Marx fala, aí tem um duplo processo de destruição. Ele fala da vida do trabalhador e do solo. Ele já está antecipando aí uma agenda ecológica, né? Em várias passagens, ele relaciona a produção capitalista com a destruição ambiental. Tem uma passagem que ele fala, olha, o capitalista se relaciona com o meio ambiente usando o lema depois de mim o dilúvio, né? Ele põe em francês. Ou seja, não está preocupado com o futuro. Ele desmata a planta, exaure o solo, desde que dê lucro.
Lá na frente ele vai dedicar um pouco mais de tempo a essa formação do empresário capitalista no campo, ou do desenvolvimento capitalista na agricultura. Professor, tem uma parte na seção 9 em que eles estão falando sobre a questão do Comitê das Minas, e eles trazem alguns inquéritos cruzados, que são ali as conversas entre esses advogados com o trabalhador da mina, né, por causa das reivindicações. E é muito engraçado de ver a fala do próprio advogado, né, que ele acaba usando dos argumentos de que o próprio trabalhador é contra o trabalho, e sempre quando ele pede alguma coisa, né, tipo, educação para as crianças, evitar que as mulheres trabalhem né, no trabalho das minas, que é muito pesado, eles usam, tipo, a pessoa que está fazendo o inquérito falar, mas e aonde elas vão arrumar um trabalho que dê de 7 a 10 shillings por mês? O que elas vão fazer? Se os filhos não forem mais trabalhar abaixo dos 12 anos, os pais vão mandar para as fábricas. E isso é muito fora do comum, assim, porque ele dá o relatório, né? Ele cortou e deu os relatórios separando pelas reivindicações. Eu acho que particularmente isso choca no Capital, Davi, porque o Marx trabalha muito com relatórios, com, às vezes, debates que ocorrem em comissões parlamentares. Ele pega um material escrito que não foi ele que elaborou, são documentos públicos, né? Então, a Eduarda estava falando aí da mulher lá no subterrâneo, tinha também a superstição da mulher na mina, né? O pessoal achava que se a mulher entrasse na mina, podia desmoronar qualquer coisa. Eu estava vendo uma matéria sobre um grupo de mulheres que trabalhou na inteligência da Marinha inglesa durante a Segunda Guerra. Eram super inteligentes e desenvolveram uma estratégia para a caça de submarinos alemães, que depois a Marinha incorporou integralmente para proteger aqueles comboios, né, de abastecimento. Mas nesse documentário se diz que elas tiveram que lutar para poder, por exemplo, viajar da Inglaterra à Espanha num navio da Marinha de Guerra, e elas eram da Marinha de Guerra, porque os comandantes não deixavam entrar mulher no navio. Então elas tinham que entrar num navio civil e num navio mercante, que era muito mais exposto aos submarinos do que os navios militares, né? Então elas fazem todo um movimento para levar ao fim dessa proibição. Era proibição mesmo, a regra da Marinha. Então a gente vê que, em relação à mulher, nós temos o cruzamento da exploração capitalista com a exploração e o domínio patriarcais. O Marx explora pouco isso, a questão da dona de casa, praticamente ele não desenvolve. A gente vê trabalhos contemporâneos como o da Roswitha Schultz, naquele Sexo e Capitalismo, onde ela aponta isso. O Marx esqueceu esse continente de trabalhadoras postas fora das relações de mercado, portanto, fora das relações contratuais, portanto, fora das relações políticas, que são as donas de casa, e que têm um papel crucial na reprodução da força de trabalho. De vez em quando o Marx fala, olha, o filho do operário tem que ser criado, tem que ser amamentado, tem que aprender a falar, tem que ser educado. Quem começa a fazer isso, quem faz isso é a mãe. Mas ele não avança. E nesses capítulos, nessas sessões do capítulo 13,
a gente vê mais um clima nostálgico de uma vida doméstica não subordinada a essa pressão do capital. Ou a reprodução de relatórios que evocam essa nostalgia da vida doméstica da mulher, né? Como se fosse um paraíso pré-capitalista. Sem contar a reprodução, a crítica de relatos claramente moralistas, né? Do ponto de vista patriarcal. Nossa, mulheres dando risadas nos bandos de trabalhadores aí pelo campo, com a saia acima do joelho. Claro, saia acima do joelho na época devia ser o escândalo dos escândalos, né? Ou mulheres trabalhando mulheres e moças trabalhando nuas nas minas. Claro, isso tem a dimensão da agressão à dignidade pessoal, mas adquire esse viés meio moralista, né? Nossa, professor, sobre as minas, uma vez eu e o Davi, a gente estava assistindo uma série em que eles chamavam uns mineiros para fazer um serviço, e aí quando o ministro do carvão, o ministro das minas, chega e vê os mineiros todos pelados, ele fica em choque. E a gente também ficou em choque, porque eu acho que nem eu, nem o Davi, a gente tinha pensado em como que funcionava esse trabalho, porque nas minas é muito quente, né? Porque é lá embaixo, não Claro, entrava. claro, E claro. aí aconteceu uma coisa na série que os ventiladores que eles levaram não era o suficiente. E aí, quando a gente viu a cena de todos os mineiros, assim, eram atores, lógico, mas, tipo, pelados, eu nunca tinha parado para pensar. E foi um choque muito grande pensar que os mineiros trabalhavam pelados. E aí agora pensar que as mulheres Claro. trabalhavam com esses mineiros pelados é um pouco, assim, perigoso, né? Não sei, tipo, tudo bem que Não, claro, sei lá, eu acho que expõe ainda mais ao risco de acontecer alguma coisa, sabe? claro, eu estou abordando aí o tom moralista, mas era o desprezo total pela pessoa, né? A transformação da pessoa num animal de trabalho. Vamos imaginar que naquela primeira metade do século XIX, a gente não tinha eletricidade ainda sendo usada, né? Estão começando a fazer experiências com eletricidade. E como é que era a ventilação? Tinha alguém com ventilador de manivela e ficava ali? Não sei. Acho que nem tinha ventilação. Daí o pessoal trabalhar nu, né? Mas, ao mesmo tempo, o Marx fala, olha, esse contexto, dialeticamente, ele não usa o termo, né? Mas, paradoxalmente, está destinado a transformar as relações entre os sexos, as relações familiares. Não fazia especificações nem prognósticos, mas já via que ali as coisas tinham que mudar, né? Eu acho que é por isso que o Marx propunha que a gente começasse a ler o Capital por esse capítulo. Na verdade, ele propunha que se começasse pelo capítulo da cooperação, manufatura, grande indústria.
que realmente não é o capital formulado como relação social da maneira mais abstrata. É o capital ao vivo em cores, né? Massacrando crianças, mulheres, homens. Vê aquelas meninas trabalhando naquelas olarias, né? Carregando toneladas de barro. Quando eu li, quando eu comecei a ver aqueles filmes daquela mina no Pará, como é que chama? Aquela mina de ouro que parecia um formigueiro na época. Eu me lembrei dessa cena do Capital. Não sei, pessoal, talvez a gente possa ficar por aqui. Mais alguma questão, Davi? Não, tá tranquilo, professor. Eduarda? Eu tenho tempo. Da minha parte também não, professor. É o mais básico ali mesmo. Só ali, a última sessão, acho que é a 10, fala sobre a questão do. Alguma coisa com agronomia, com a questão do agronegócio, que ele É, falou que vai ter. é a penetração da agricultura no campo, né? Em que ele vai mostrando como a agricultura, antes baseada no pequeno produtor, porque naquela fase de transição, ele tem em vista principalmente a Inglaterra, naquela fase de transição entre as relações de dependência medievais e a sociedade capitalista, no campo, forma-se uma numerosa classe de pequenos proprietários agrícolas semi-autônomos, que vendiam apenas o excedente da sua produção. Você vê que ele cita o caso aí de uma família na Escócia, em que os caras teciam a roupa, o tecido da roupa que eles mesmos faziam. Então, era a combinação de uma agricultura apenas parcialmente voltada para a economia de mercado, com uma indústria doméstica fundada na estrutura familiar. A acumulação primitiva, como nós vamos ver no último capítulo, ela mostra como esses camponeses na Inglaterra, chamados de yeomanry, são violentamente expulsos do campo. Coincide aquele período do reinado do Henrique VIII, em que se desenvolve, inclusive, uma legislação chamada legislação sanguinária. Por quê? Esse pessoal expulso do campo ainda não encontrava emprego na cidade, ficava perambulando pelas estradas. E, para sobreviver, às vezes fazia pequenos furtos. Então, se desenvolve uma legislação que permite a quem flagrasse alguém furtando transformá-lo em escravo por um certo tempo. Se houvesse reincidência, essa pessoa podia ser marcada a ferro, com o S de slave, sem contar as forcas coletivas, né? Porque o roubo passa a ter condenação à morte. Então, a dissolução dessa grande classe de lavradores de economia familiar foi um processo extremamente violento, foi politicamente conduzido, tanto que na acumulação primitiva o Marx fala que isso foi uma revolução política.
Por exemplo, naquele livrinho do Thomas More, chamado Utopia, é um livrinho em 2 partes, em que na primeira parte ele descreve a Inglaterra da época. E a segunda parte é a descrição de uma sociedade ideal que um navegador português, se não me falha a memória, chamado Rafael Itlodeu, teria descoberto em uma das suas navegações. Nessa primeira parte, em que ele descreve a Inglaterra da época, ele fala, e o Marx cita esse trecho da Utopia, que na Inglaterra as ovelhas que estavam sendo postas no lugar das pequenas propriedades para produzir lã para a manufatura holandesa, não era nem inglesa, era a manufatura holandesa, e na Inglaterra as ovelhas, que a Inglaterra era o único país do mundo em que as ovelhas se alimentavam de carne humana. E olha que o Thomas More foi uma liderança política proeminente, ministro do rei e tal. Então, para ele relatar isso, é porque o cenário à volta dele devia estar terrível. Então, primeiro se patrola o campo, se expulsa esses pequenos proprietários, os próprios proprietários rurais que estavam formando as suas propriedades rurais no sentido moderno, nessa época, vão destruir as cercas das pequenas propriedades e plantar pasto para ovelha. E contratar arrendatários para tocar a produção. Então, é um processo de inserção, desenvolvimento do capitalismo no campo que começa de modo extremamente violento. Mas, gradativamente, a produção agrícola vai se tornando capitalista. E aqueles pequenos proprietários, a maioria foi para a cidade, mas uns poucos ficaram ali se transformando em trabalhadores assalariados. A gente vê em muitas passagens que mesmo esses assalariados, tanto o proprietário de terra quanto o arrendatário da terra, passaram a evitar que ele morasse na terra e tivesse um pequeno lote para cultivar para si mesmo, para se tornar um assalariado puro. Então, em geral, ele tinha que mudar para a cidade e ir trabalhar no campo, às vezes andando longos percursos, de ida e volta, para poder realizar um dia de trabalho. Isso a gente vê no Brasil em larga escala, só que agora o pessoal vai de van. Antes eram os caminhões. O pessoal ia naqueles caminhões descobertos, totalmente inseguros. Os caminhões de boias frias, que era o termo que se utilizava na época. Hoje são vans que pegam o pessoal na cidade e leva para as fazendas para trabalhar por dia. Então tem um intermediário, em geral é o dono da van. O intermediário recebe o dinheiro do fazendeiro e paga o salário dos assalariados, não sem ficar com a parte do leão para ele. Então há uma divisão de mais-valia aí entre o dono da terra e o empreiteiro. Ou seja, o campo é absorvido pela mesma revolução nas relações de produção que se desenvolveram inicialmente nas cidades. A relação capitalista. Dá para imaginar a mudança de cenário, porque regiões superhabitadas
se tornam vazias. E aí logo se passam a utilizar máquinas, combinação de animais de tração com máquinas, novos tipos de arado, de fertilização do solo. Ou seja, a tecnologia fundada no desenvolvimento científico, na química, etc., na seleção de animais, passa a ser aplicada no campo. Se anteriormente aquela pequena produção baseada na família camponesa tinha uma tecnologia costumeira, agora é a tecnologia que deriva do avanço da ciência, da química, da agronomia, da mecânica. Quando eu cheguei aqui, em 96, eu assinei, era a época do jornal de papel ainda, e eu assinei o Correio do Povo. É um jornal limitado, mas durante meses eu vi com muita frequência nesse jornal notícias de fechamento de escolas no campo, que estavam relacionados exatamente com a mecanização do campo. Quer dizer, se antes as pessoas moravam no campo, tinha colônias numerosas nas fazendas, com o desenvolvimento da mecanização, claro que aí já se tratava de fazendas capitalistas, ou a caminho de se tornarem fazendas capitalistas. Tinha fazendas de gado que dividiam, né, davam a parte das reses para o trabalhador como remuneração, mas o trabalho assalariado e a mecanização vão entrando, e aí toda aquela estrutura de vida se desmonta. E junto com ela, as escolas que vão se fechando. Hoje, as pessoas que moram no campo raramente vão estudar numa escola rural. A atual política é de criação de escolas núcleo. Então, se cria uma escola maior, não muito longe da, das áreas de moradia, e as pessoas vão de ônibus. Ou as crianças são trazidas para a cidade. Elas moram no campo e vêm estudar na cidade. Isso já é uma evidência da penetração das relações capitalistas no campo. Ou seja, assim como o capital penetrou nas minas, ele penetrou na agricultura também, no desenvolvimento das atividades agropecuárias, né, florestais. Você viu o avanço da indústria florestal no Rio Grande do Sul e no Brasil, ligado à indústria do papel, por exemplo. E aí não se leva em conta as árvores que fazem parte do ambiente. O capital que é aquela árvore que cresce o mais rápido possível, oferecendo a maior quantidade de polpa possível. Então ele vai lá na Austrália e traz o eucalipto. E enche áreas que anteriormente tinham vegetação nativa de eucalipto. E aí, claro, a fauna que dependia dessa vegetação nativa, ela busca outros lugares ou simplesmente se extingue. Avança para as periferias das cidades, né? E eu vejo todo tipo de bicho, por exemplo, no campus da universidade.
Outro dia eu estava lá no sábado à tarde, eu tenho uma disciplina no sábado à tarde, aí tinha uma Siriema parada perto do centro de tecnologia. Mansa, eu cheguei perto dela para fotografar. Aí, uns 3 dias depois, numa segunda-feira de manhã, um gambazinho correndo no meio da rua ali, perto do CT também. Sem contar os lagartos, cobras, né? Pegaram uma cruzeira lá no 16B. Então, o campo vai sofrendo uma transformação muito grande sob o impacto dessas novas relações sociais. Novas do ponto de vista da época histórica. E claro que isso acaba mudando a cultura das pessoas, né? Aquela cultura tradicional, ela se perde. A cultura urbana, por meio, hoje, da televisão, internet, escola, implode aquela cultura que poderia se desenvolver espontaneamente no campo. Eu estava assistindo há não muito tempo, naquele canal Curta On, e eu vou procurar esse documentário, é uma entrevista com Antônio Cândido, um, um intelectual brasileiro que investigou muito a chamada cultura caipira, na qual ele próprio foi criado, que pega aí o norte do Paraná, São Paulo, Minas, boa parte de Minas, parte de Goiás, parte de Mato Grosso. E ele fala, olha, o caipira, ele é aquele habitante do campo que vai, no relativo isolamento, desenvolvendo uma cultura própria. Aí me chamou a atenção ele falar, a língua do caipira do estado de São Paulo hoje parece toda errada, né? Um português errado. Mas não é um português errado, é o português do século XVII. O pessoal foi para o campo nesse período e passou a viver em relativo isolamento. Aí eu registrei isso e, recentemente, eu peguei uma Bíblia em português do século XVII, do João Ferreira de Almeida, que foi um português que se converteu às igrejas reformadas, se tornou pastor e foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o português. Não conseguiu traduzir por completo, completaram o trabalho dele. E ele trabalhou na Indonésia, que era a colônia da Holanda. E é muito interessante porque a gente pega esse texto do século XVII e a gente vê uma quantidade enorme de palavras que a gente ouve falar na cultura rural do estado de São Paulo, do sul de Minas. Por exemplo, em cima, se fala em riba. Ele estava falando o português, ele estava escrevendo no português culto da época. Fruita, parece um dialeto, né? Mas era o português do século XVII que está lá registrado. E outras palavras que indicam essa permanência de, pelo menos, traços muito significativos do português do século XVII na cultura caipira. Mas o capitalismo avançou pelos campos do estado de São Paulo, de Minas, de Mato Grosso, Goiás, levou suas máquinas, suas escolas, sua televisão, sua internet,
E hoje, a cultura do campo não se diferencia da cultura urbana. Quem mora no campo desenvolve basicamente a mesma cultura, ou quase a mesma cultura, de quem mora no campo, de quem mora na cidade. Algo que, ao ler os textos do Marx e do marxismo do século XIX, início do XX, a gente sempre vê essa, principalmente quando se trata das regiões mais atrasadas, da Rússia e tal, a grande diferença entre a cultura do campo e a cultura da cidade. Essa grande diferença se diluiu. O campo foi urbanizado, ou seja, foi incorporado ao capitalismo. Por exemplo, uma palavra, eu me lembrei da minha avó, que foi criada, né, na zona rural do estado de Minas, que era italiana, diga-se de passagem. E ela não falava iluminar, ela falava alumiar. E aí, lendo lá a Bíblia do João Ferreira de Almeida, ele usa o lume que alumia. Ou seja, eu tenho um pé na cultura caipira de Minas e de São Paulo. Você vê quantos nichos culturais, você vê a pressão sobre as comunidades indígenas e os quilombos hoje no Brasil. São mais de 5.000 quilombos no Brasil. São mais de 250 línguas indígenas. Tudo isso está sob ameaça no rolo compressor da generalização das relações capitalistas de produção. Destruição da Amazônia é um eufemismo para generalização das relações capitalistas de produção naquela área. E, claro, o formato é inevitavelmente o da violência, às vezes do genocídio, da destruição ambiental. Tudo isso posto sob o rótulo místico de progresso. Místico e etnocêntrico, né? É a civilização, é o progresso, é a mesma linguagem lá do século XVI. Nós estamos usando hoje. Então tá, pessoal, talvez a gente possa ficar por aqui. Na próxima semana, a gente já vai entrar numa nova fase, são alguns capítulos curtos. Eu acho, inclusive, que eu programei mais de um por dia, que falam sobre mais-valia relativa, taxa de mais-valia, massa de mais-valia, que são conceitos que o marketing vai usar permanentemente daí para frente. E que já apareceram antes, não vai ser nada muito desconhecido da gente. Para variar, o Marx sofre da síndrome do profeta Jeremias, né? Ele vai repetir, que tem uma função didática. Então tá, professora. Obrigado, Até semana professor. que vem. Até semana Falou, que vem. pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.